Nós já estamos de volta com Sobre Todas as Coisas desta noite, que está discutindo a inclusão escolar. Aqui no estúdio está a advogada Tatiana Takeda, também a promotora do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, Simone Desconte de Sá, e o advogado da Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás, André Jonas. A gente vai chamar um VT agora, falando sobre a Biblioteca Marieta Teles Machado, na Praça Universitária, aqui de Goiânia, que a unidade abriu uma turma para ensinar o Código Braille. Além do curso, o espaço usa a tecnologia para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. A oficina de leitura e escrita em Braille começou numa sala cheia no Centro Cultural Marieta Teles Machado. Os 15 alunos vão ter uma semana para aprender o sistema. Só que no primeiro dia de aula é difícil não estranhar o código, formado a partir de células com 6 pontos de preenchimento que compõem letras, números e sinais de pontuação. De início a gente se sente um analfabeto, olhando, não entendendo nada. A gente pode ver então a dificuldade que é para as pessoas, né? O Deusimar é outro aluno da oficina. Para ele, conhecer o Braille e levá-lo para o dia a dia deve ser uma prática incentivada pelo governo e por instituições como a Biblioteca Braille. O que tem que haver é uma parte das instituições de interesse nisso, das universidades, a prefeitura, estado e das instituições públicas de uma maneira geral, de tornar isso acessível. A oficina é uma parceria da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás e a Biblioteca, que é referência no Centro-Oeste para deficientes visuais. Aqui na biblioteca são cerca de 3.000 títulos, mas como os livros em braille são diferentes dos livros em tinta, eles são um pouco mais volumosos. Esse aqui, por exemplo, um único título é composto por 3 volumes. E por causa desse tamanho que é maior, e também porque o tempo de leitura de um livro em braille é um pouco mais demorado, muitos usuários da biblioteca têm preferido os livros digitais. Eles são lidos por vozes sintéticas em softwares especializados e são mais atualizados. Eles são produzidos mais rapidamente e o acesso a eles é mais rápido, a leitura é mais rápida através dos softwares de voz. O Éder é um dos frequentadores e há 1 ano e meio ele veio até a biblioteca justamente atrás das facilidades que a informática traz para o deficiente visual. A gente não dá conta de ler, então através da informática, né, tem mais facilidade. A biblioteca auxilia os usuários que precisam de ajuda durante as pesquisas e oferece outros serviços, inclusive para quem mora fora de Goiânia e não pode ir até o Centro Cultural. A gente oferece o serviço de digitalização de material para estudantes universitários. Temos também aulas de informática, né? Temos empréstimo de livros via correio. Um trabalho de educação, inclusão e cidadania. Não precisa da gente ter outra pessoa para ler para a gente assim alguma coisa. O leitor lá já lê para a gente, né? É uma autonomia. É uma autonomia para a gente não, porque o precisar dos outros é mais difícil, né? Promotora, tem experiência com Braille? Já tentei, é muito difícil, né? Eu imagino assim que quando a pessoa não enxerga, né? Claro que os outros sentidos ficam muito mais aguçados, né? Então eu percebo assim a nossa dificuldade, né? Que temos todos esses sentidos, parece que a gente tem um pouquinho de cada um, né? E quando a pessoa tem uma restrição, ela acaba melhorando ou tendo mais sensibilidade em alguns dos outros sentidos. É pelo menos o que eles me falam, né? Que não é tão difícil assim para quem tem essa sensibilidade tão aguçada, né? Para nós é mais difícil. Chegou uma participação aqui da Maíra, ela falou o seguinte: se toda escola particular tem se o aluno ele tem o direito de ter uma mediadora, se por acaso essa escola não oferecer essa mediadora, você deve entrar com uma ação no Ministério Público. Como que funciona isso? Sim, a partir do momento que for verificada a necessidade de uma mediadora, cuidadora ou qualquer outro tipo de apoio, inclusive pode ser material, não só de pessoal, né? Pode ser um apoio tecnológico, por exemplo, né? Então, qualquer tipo de apoio que esse aluno precise, ele tem que ser fornecido pela escola, sem custo. Caso seja cobrado... Isso nas particulares. Nas particulares e nas públicas também, né? Só que nas públicas a gente não ouve muito falar em cobrança, salvo raras exceções. Na privada é que a gente ouve mais.
Caso haja cobrança indevida, que esse custo seja repassado para o aluno, eles podem sim procurar tanto a Defensoria Pública quanto o Ministério Público para que a escola, eles possam tomar providências, promotores, defensores contra a escola. E isso pode encaixar, inclusive, na própria conduta criminalizada da lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Porque o Vinícius aqui ele fala o seguinte, que como funcionaria a punição para as escolas que insistem em não cumprir a lei? A gente tem a punição que agora veio expressa, né, que é a pena de reclusão de 2 a 5 anos. Então, o gestor, quem tem poder de decisão dentro da escola, né, em tese é o diretor ou o dono da escola particular, né, ele pode ser punido, ele pode ser registrada uma ocorrência policial, né, pode ser feito o procedimento criminal normal, como qualquer outro crime, e ele pode ser denunciado por esse crime, que está previsto lá no artigo 8º da lei. E também pode haver punição administrativa, inclusive com a cassação desse registro de autorização da escola. Ele pergunta aqui como é que faz, né, para fazer essa denúncia. Basta ir ao A denúncia criminal pode acontecer no Ministério Público ou na própria delegacia de polícia. Se for criança ou adolescente, na delegacia de proteção à infância e juventude. E se for questão de cobrança, pode ser feito no próprio Ministério Público também. Ok. Agora, a gente está falando muito sobre a inclusão escolar, mas enquanto o VT passava, o André comentou sobre o problema também da inclusão no mercado de trabalho. Quais as principais queixas que chegam até a associação, André? Na verdade, essa luta pela inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho é uma luta constante. Tanto que desde 99, com o decreto 3.298, ele veio estipular que a empresa que tinha mais de 100 empregados tinha que contratar uma determinada porcentagem de pessoas com deficiência. Isso ainda é um embate constante da pessoa com deficiência com o empregador. Porque muitos ainda acreditam que a pessoa com deficiência ela não tem condições de exercer algum tipo de atividade, né? Ainda, entre aspas, considera muitos deficientes como inválido. Por exemplo, é uma dificuldade muito grande hoje você colocar uma pessoa que utiliza cadeira de rodas no mercado de trabalho. Muito difícil você colocar uma pessoa com deficiência visual no mercado de trabalho. Porque como a promotora disse, acho que no início, não sei se fala, foi a Tatiana, qualquer coisa me corrige, cada deficiência tem sua característica própria. Cada uma necessita de um determinado auxílio, de uma determinada acessibilidade assistiva, uma mesa de uma altura, às vezes a pessoa utiliza alguma prótese, né, precisa ficar com a perna esticada. Então isso ainda é uma dificuldade. Mas a gente até estávamos falando também que muita coisa melhorou. A gente também não pode achar que hoje a gente reclamar de tudo que acontece, porque tem uma calçada, a gente reclamar que nenhum morador cuida da sua calçada, porque as coisas melhoraram muito. Eu digo isso porque eu venho de uma realidade de não ter uma deficiência em 96 passar a ter. E eu tenho visto a mudança. Então a gente tem que acreditar que o ser humano ainda, ele busca de fato melhorar para todo mundo, porque a gente sabe que uma deficiência ela pode acontecer de uma hora para outra, a idade avançada ela chega para toda e qualquer pessoa, pelo menos que a gente espera, e que um dia essa pessoa também vai necessitar de alguma política de acessibilidade para atender suas próprias necessidades. Então, quando a gente está lutando por uma inclusão, por uma acessibilidade, por uma inclusão no mercado de trabalho, a gente está lutando pela sociedade no todo, de uma forma igualitária, porque a gente sabe que um dia ou outro uma pessoa vai vir a precisar disso. O André está falando de acreditar em mudança, né? E dentre as mães que eu questionei essa questão, se elas acreditam ou não na mudança, quando eu perguntei para elas, e o novo estatuto, você crê que ele vai funcionar? 50% disse que não, né? Então a gente vê que muitos pais, muitos familiares não acreditam porque eles estão calejados, porque eles estão vindo de uma história triste, sofrida, né? Só porque eu chamo todos os pais, eu chamo toda a sociedade a acreditar, sim, a gente vai ter mudança. E mudanças ótimas daqui para frente. Olha, Tatiana, só deixa eu perguntar, o que você percebeu de quando o Theo entrou no colégio para agora, né? É um curto espaço de tempo, mas você já viu isso que o André comentou, de melhorias? É engraçado, essa questão da inclusão, antigamente a gente não ouvia tanto. Agora, especialmente de 2 anos para cá, com a confecção, né, do próprio estatuto, com a sanção e com o funcionamento efetivo, a gente vê que a própria mídia, ela começou a explorar esse assunto. E a partir daí, a gente vê o pessoal se interessando, ou por curiosidade, ou por medo. Fernando?
Peraí, sai da página. Liliane Zago, você tinha falado na questão do acreditar, por isso que eu queria entrar naquela hora, ela fala o seguinte, que parabeniza, né, claro, o programa pelo tema, ela fala que é mãe de uma criança autista com 10 anos, que sempre lutou pelos direitos do filho dela, mas agora com a nova lei ela está bem mais segura. Ela é uma que está entre os 50% que acredita. Fico feliz. Vou aproveitar que a gente entrou na questão do autismo e como eu falei do meu filho, até chamar o telespectador, a gente da TV Brasil Central produziu um documentário, foi uma série de reportagens com 6 episódios, falando sobre o tema e discute também inclusão, discute direito, discute diagnóstico. Então, se você tiver interesse, como a gente está recebendo várias participações, é só entrar no YouTube, canal TBC. Mas vamos chamar um VT agora para falar de outro avanço que a Lei Brasileira de Inclusão trouxe, que relaciona-se às leis de trânsito. Essa também quem fez foi o Fernando Paes. Essa foi a Camila. Foi a Camila Teixeira. UPA encontrou a vaga livre de deficiente para estacionar em frente à Secretaria de Trânsito de Goiânia. Mas nem sempre é fácil assim. É difícil. Geralmente não tem vaga, não. Eu tento achar, mas são poucas também, né, que eles concedem. E aí acaba estacionando na vaga normal mesmo. Neste quarteirão da Avenida Goiás, no centro, todas as vagas são destinadas a idosos e portadores de deficiência. As ocupadas nem sempre são por quem realmente precisa. A desculpa está na ponta da língua de quem desrespeita. A minha está saindo do banco, que estou só esperando ela, tem 2 minutos só que estou esperando. Mas você viu que é destinada a idosos? Só estou esperando ela sair. Quem tem o direito de estacionar em vagas preferenciais como a Luzia sofre com o uso indevido. Esse direito e essa busca a gente sempre teve de vaga do estacionamento, não é prioridade só porque a gente é deficiente, não. É pela necessidade que a gente tem de ter um espaço um pouquinho maior, assim como eu sou motorista, para descer a cadeira, entendeu? Porque se eu estaciono num local onde uma pessoa dita normal estaciona, ele desce, porque qualquer tantinho que ele abra a porta, ele fica em pé e desce. Eu não, eu preciso de um espaço para a cadeira de roda e eu descer sentada nela. O Código de Trânsito Brasileiro determina a reserva mínima de 2% das vagas dos estacionamentos para deficientes e 5% para os idosos. Estacionar nestas vagas sem ter o direito da multa. Em 2016, elas estão mais caras e mais graves. No ano passado, a infração custava ao motorista R$ 53,20, além de 3 pontos na habilitação. Já neste ano, o valor da multa passou para R$ 127,69 e os pontos na carteira sobem para 5. Em Goiânia, mesmo previsto no Código de Trânsito Brasileiro, houve aumento de pelo menos 400% na quantidade de multas relacionadas a estacionamento em vaga de idoso registrados em 2015, em comparação com 2014. No caso de deficiente físico, o aumento foi de 252%. É imprescindível que tanto o deficiente físico, bem como o idoso, tenha o cartão que é emitido pela SMT, e que esse cartão, quando o veículo estacionado em vaga preferencial, esteja exposto de forma visível, clara, para que o agente possa ver e não autuar. Porque mesmo se ele seja um deficiente ou um idoso e estiver ocupando aquela vaga, mas não apresentar o cartão, será autuado. André, você já escutou quantas vezes aquela questão do só um minutinho? Diversas vezes. Realmente, assim, é uma coisa que chateia muito, né? Porque, igual a Luzia disse, até a Luzia que trabalha comigo, espaço, né? É por uma necessidade. A gente não está ali, na verdade, querendo ter um privilégio, é uma necessidade mesmo. A dificuldade nossa de locomoção, ela é maior. E quando fala essa questão do acréscimo da multa, eu acho uma coisa lamentável. Você tem que atribuir uma multa maior, tirar mais pontos na carta de uma pessoa para trazer a consciência para ela da necessidade de respeitar uma vaga. Então, assim, isso é lamentável. É impossível a gente falar assim, estou feliz por isso ter acontecido. Na verdade, eu fiquei muito triste saber que a consciência só vem com determinadas punições severas. O novo estatuto, ele veio, né, majorou a multa, majorou a pena, só que, infelizmente, ele alterou alguns dispositivos, né, do CTB, do Código de Trânsito, mas, infelizmente, ainda padece de regulamentação, né? E eu achei interessante isso aí porque me lembrou uma coisa. Várias mães de crianças, adolescentes que têm
algum atraso intelectual, elas costumam me dizer assim que elas vão, estacionam e o pessoal vai lá ler sermão para elas. A gente tem que entender que aquele sinal da cadeira de rodas, ele é universal, ele não é só para a pessoa que é cadeirante. A pessoa que tem uma deficiência mental, intelectual, ela também tem direito a usar aquela vaga, né? Só quem tem um filho, né, com uma deficiência mental ou intelectual sabe o quanto é difícil a mobilidade com aquela pessoa. Então a gente tem que estar de olho nisso aí, tá, gente? Tem que olhar o cartão. Se o cartão estiver lá é porque aquela pessoa realmente ela tem aquele direito. É só aproveitar o gancho da Tatiana, só para esclarecer até mesmo, porque eu acho que é muito importante que as pessoas ainda tenham aquela mentalidade que aquele adesivo que a gente coloca no para-brisa do veículo, ele tem o condão de indicar que ali é uma pessoa com deficiência. Aquele lá realmente não tem mais validade. Agora é adotado o cartão universal, que é um cartão que ele é portátil. Se eu, por exemplo, for andar no carro da promotora, eu posso utilizar ele com ela para colocar no painel caso esteja. E as pessoas que ainda não adquiriram e têm alguma mobilidade reduzida, é importante procurar o VaptVupt para estar tirando, porque só com aquele adesivo, de fato, ela vai ser multada também. Ó, a participação aqui da Arielle Caroline. Com 2 L's aqui, ela parabeniza o programa pelo tema. Uma pergunta interessante que a gente até nem citou aqui, ela gostaria de saber da doutora Tatiana como devemos preparar as crianças para a inclusão. O que falar para o filho? Ah, isso é difícil, né? Eu ainda perguntei isso para a T do meu filho esses dias, porque como ele está numa nova escola, eu perguntei para ela, e quando as outras crianças de 4, 5 anos vierem me perguntar por que ele é diferente, né? Tá aí uma resposta que eu não sei te dar. Como que a gente vai falar com essas crianças, né? Eu acho que já é uma questão, assim, dos professores ter aquela sutileza de explicar, né? E todos né, da forma menos impactante possível, né? Porque não é porque ela é diferente que ela é inferior. Uma coisa boa é a gente perceber que as crianças, na verdade, têm uma visão muito diferente, muito mais aberta e pura sobre as diferenças, né? Não só as deficiências, mas qualquer que seja a diferença. Hoje esteve aqui conosco a Tatiana Takeda, a promotora Simone Desconce de Sal, o André Jonas, o Fernando Paes, que está toda segunda-feira aqui. E a gente aguarda vocês no próximo programa. A Suzete Amâncio vai estar de volta. Muito boa noite. É preciso saber viver.